eu pensei que o casamento talvez fosse a minha salvação. Mal eu sabia que era o início do meu fim. Me chamo Maria Geralda, de Assis, mas pode me chamar de Dona Geralda. Hoje eu carrego 89 anos no lombo e um passado que parece que nunca envelhece. Nasci e cresci em Santa Luzia do Norte, um lugar miudinho no interior de Minas, onde as montanhas cercam a gente por todos os lados, como se a vida fosse um buraco e o mundo lá fora ficasse só olhando de cima. É de lá que começa a minha história. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem. Cada curtida é como um abraço para essa velha aqui. Meu pai era um homem de pouco estudo, mas de muito orgulho. Chamava-se Pedro de Assis, trabalhador da roça, daqueles que acordava antes do galo e dormia quando o corpo já não aguentava mais. Tinha um nome pesado, o passo firme e a língua dura. Vivia dizendo que filha dele não ia passar vergonha nesse mundo, não. Só não dizia o que era vergonha. Talvez para ele vergonha fosse mulher abrir a boca demais ou olhar nos olhos dos outros. Minha mãe, Dona Rosa, era o contrário. Sonhava acordada, mesmo com as mãos rachadas de sabão e os olhos sempre cansados, ela queria que eu fosse alguém na vida. Falava isso toda vez que me via brincando com as bonecas de pano que ela mesma costurava com retalho velho. Só que, naquele tempo, ser alguém significava muito pouco por uma menina como eu. Significava casar, ter filho, ficar calada. A gente era pobre, mas não passava fome. Passava susto, que é diferente. Cada vez que o céu fechava, sem avisar, o milho ia embora. Cada vez que a galinha adoecia, o caldo do almoço ficava ralo. Mas minha mãe sempre dava um jeito. Tinha uma fé danada nas promessas que fazia embaixo do altar, nas novenas, nas simpatias com folha do mato. E eu, pequena e besta, acreditava que Deus morava mesmo naquela igreja miúda no centro da vila. Foi num desses dias de missa que apareceu ele, o tal do seu Antero. A primeira vez que vi o homem, ele desceu da carroça como se fosse gente importante. Usava chapéu alinhado, bota engraxada e uma camisa branca que dava até raiva de tão limpa. Disse que era comerciante da cidade grande, que tinha negócios com café, farinha, couro, essas coisas que a gente nem via direito por ali. Veio negociar uns sacos de feijão com meu pai. Mas o que ele levou de verdade daquela visita não foi feijão, não. Foi a minha vida. Seu Antero era do tipo que falava bonito. O povo da vila até se ajeitava quando ele passava, como se fosse pecado estar torto na frente dele. Tinha um jeito calmo, daqueles que deixa a gente sem saber se confia ou se corre. Eu olhava para ele de longe, meio sem graça, meio curiosa. Era homem feito, barba cerrada, bigode penteado. Tinha aquele sorriso de canto de boca que nunca mostrava os dentes, só mostrava intenção. No começo ele vinha só para conversar com meu pai, mas depois passou a aparecer mais. Trazia pão doce para mim e para minha mãe, falava que a cidade grande era cheia de luz, de roupa bonita, de comida farta. Dizia que menina educada merecia ter estudo, merecia viver bem. E nessas conversas tortas, minha mãe foi se encantando. O homem sabia enfeitar mentira como ninguém. Fez minha mãe acreditar que eu ia ser tratada como princesa, que ele ia me criar como filha. Mas eu não entendia muito. Só achava estranho ele me olhar tanto. Às vezes ele tocava no meu cabelo, dizia que era bonito, que parecia seda. Às vezes chamava para sentar perto dele na varanda e contava histórias da capital. E eu sentava, porque naquele tempo menina obedecia. E porque minha mãe sorria, orgulhosa, toda vez que ele me elogiava, como se aquilo fosse prova de que ela estava criando direito. Foi numa manhã de segunda, depois de uma chuva que deixou a terra cheirando forte, que ele veio com a proposta. Chamou meu pai para conversar no fundo do quintal. Depois, minha mãe entrou na cozinha com os olhos brilhando e me disse, como quem conta uma bênção: "Minha filha, você vai se casar." Casar? Eu nem sabia o que isso significava direito. Não conhecia o peso da palavra. Mas minha mãe falava como se fosse um presente. "Ele vai cuidar de você, minha filha. Vai te dar casa, comida, roupa lavada. Você nunca mais vai passar perto." E eu só olhava para ela sem entender. Como assim casar? Com quem? No outro dia chegou o vestido.
Uma mulher desconhecida veio tirar minhas medidas. E minha mãe ajudou, feliz da vida. Meu pai só dizia: é um homem bom, vai te pôr no rumo. Eu queria perguntar por que ninguém me perguntou nada. Mas quem é que ouvia a menina naquele tempo? Se falasse, era chamada de ingrata. Se chorasse, era birra. O vestido era branco, cheio de renda e volume. Me senti sufocada dentro dele, mas ninguém percebeu. O povo achava tudo lindo. As vizinhas iam dar parabéns. Os homens apertavam a mão do meu pai. E eu? Eu só ouvia tudo, como quem ouve missa em latim, sem entender uma vírgula. Na véspera do casamento, ele apareceu. Veio ver o vestido, como ele mesmo disse. Olhou para mim com aqueles olhos que não piscavam e falou rindo devagar: você vai ser minha mulher, menina. Vai aprender o que é ser bem cuidada. E minha pele arrepanhou toda, como se algo dentro de mim tivesse entendido antes da cabeça. Naquela noite, minha mãe trançou meu cabelo e me disse que casamento era coisa de Deus, que eu ia ser feliz, que aquele homem era um presente. E eu quis acreditar. Juro que quis, mas meu peito ardia, como se a alma tivesse tentado fugir e não achou saída. E então chegou o dia, o tal do casamento. A igreja enfeitada com flor murcha, o povo batendo palma, a música desafinada do sanfoneiro da vila. Todo mundo sorrindo, menos eu. E eu ali, com o vestido apertado, o véu caindo no olho e o coração do tamanho de um caroço de feijão. O dia do casamento foi como uma peça de teatro mal ensaiada. Todo mundo fingindo que estava feliz, todo mundo rindo mais alto do que devia, como se o barulho abafasse o que ninguém queria ouvir, e eu ali no meio, empurrada feito gado bonito em dia de feira. O vestido era pesado, não pelo tecido, mas pelo absurdo que ele carregava. Branco demais para quem nem sabia o que era pecado. Apertado demais por uma menina que ainda estava aprendendo a crescer. Diziam que eu estava linda, que parecia boneca. Eu só queria arrancar aquela coisa do corpo e sair correndo descalça no mato. Mas não tinha para onde correr. A única estrada era para o altar. Meu pai me deu o braço, com aquele orgulho idiota no rosto. Sabe aquele tipo de homem que acha que criar filha é para isso mesmo, para entregar com laço? Pois é. E eu, com a mão gelada no braço dele, só pensava se dava tempo de tropeçar e fingir desmaio. Não deu. A missa começou, o padre falava coisa que eu nem ouvia. Só lembro dele dizendo: aceita como seu legítimo esposo? E minha boca tremendo antes de responder. Respondi. Porque ali, naquele banco, quem não responde apanha. Seu Antero estava de paletó escuro, sorriso de quem fechou negócio bom. Parecia mais um contrato que um casamento. E no fundo, era mesmo. Um acerto entre homens. Eu era só moeda, embrulhada em renda com um laço enfiado na cabeça. Na festa, tinha sanfona, carne de panela, arroz doce e um monte de gente rindo de boca cheia. Diziam que meu pai agora estava bem relacionado, que eu era filha abençoada. E eu ali, sentada na beirada da mesa, com as mãos suadas no colo, sem saber se sorria ou chorava. Acabei não fazendo nenhum nem outro. Fiquei quieta. Já estava começando a aprender que quando a gente cala, dói menos. A noite chegou rápido demais. A lua alta, o barulho do povo ainda na porta e eu sendo levada para dentro da casa dele. Agora minha, diziam. A tal da noite de núpcias. Ah, que palavra bonita, né? Parece nome de flor, mas o que tem por trás dela não é coisa que se diga. Ele me mandou sentar na cama, tirou o paletó devagar e disse que agora eu era dele, de verdade. A palavra ecoou dentro de mim feito trovão. E eu ali, de camisola nova, presente da minha mãe, com um cheiro de sabão ainda fresco no pano, só pensava em sumir. O resto não é coisa para contar. Só posso dizer que doeu. Não só o corpo, a alma. Doeu o peito de um jeito que nem febre dava conta. Ele fez o que quis, sem pressa, sem palavra doce, sem olhar para minha cara como se eu fosse gente. E quando terminou, virou de lado e dormiu, roncando, como se tivesse só comido demais. Eu fiquei acordada a noite inteira, com o lençol até o pescoço e o mundo desabando por dentro. Me sentia suja, vazia,
Mas também vazia de quê, né? Se eu nem sabia o que era ter algo para perder. No outro dia, acordei com ele me mandando levantar. Casa precisa de ordem, disse. E foi assim que começou minha nova vida. De pé antes do sol, com a vassoura numa mão e o silêncio na outra. Varre, lava, cozinha, dobra, obedece. Tudo com um sorriso na cara, porque mulher que reclama é ingrata. A casa era grande, mas gelada. Não de temperatura, de alma. Parecia um túmulo. Não tinha barulho, não tinha rádio, não tinha voz. Só ele, com as ordens curtas, os olhos duros e os talheres batendo no prato feito ameaça. Os dias passavam lentos. O tempo dentro daquela casa parecia andar com muleta. E eu, que mal sabia fazer feijão direito, tinha que fingir que era dona de tudo. Era como brincar de casinha, só que com dor de verdade, cansaço de verdade, medo de verdade. Ele me chamava de mulher dele, mas eu não me sentia mulher, não. Me sentia objeto, móvel, parte da mobília. Uma coisa ali para servir, calar e deitar quando ele queria. Lembro de uma tarde em que eu me atrasei com o almoço. Estava lavando roupa, queimando os dedos com sabão de pedra, quando ele chegou mais cedo. Sentou na cozinha, bateu o garfo na mesa e perguntou com aquele tom de quem não admite resposta. E a comida? Eu, exausta, tentei explicar. Disse que ainda ia fazer, que o arroz estava no fogo, que... Foi aí que ele levantou. Só isso. Levantou da cadeira. E doeu. Não foi tapa. Foi castigo. Camuflado, sutil, mas doído até no osso. Desses que ninguém vê marca, mas a gente carrega por dentro. Me empurrou para o canto, esbarrou com força, deixou cair o prato, falou coisas que hoje nem gosto de repetir. Mas foi naquele momento que entendi. A casa agora era dele. O corpo era dele, o tempo, o silêncio, o medo, tudo era dele. Naquela noite, quando ele saiu para resolver as coisas de homem, eu fiquei sentada no chão da cozinha, com os joelhos ralados e o rosto quente. Olhei para o fogão, para o pano de prato no gancho, para o céu escuro lá fora e pensei, será que isso é ser esposa? Porque se for, minha mãe me mentiu bonito. E ali, pela primeira vez, eu senti raiva, daquelas que não grita, só cresce, feito coisa viva dentro do peito. Raiva dele, raiva do mundo e, no fundo, raiva de mim, por ter aceitado tudo calada. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Depois do casamento, a vida virou um carrossel parado. Rodava na cabeça, mas o mundo mesmo não se movia. Era eu e aquela casa. Acordava, lavava a cara, botava a chaleira no fogo e começava tudo outra vez. Varria o chão, que já estava limpo, passava pano na mesa, que ninguém usava, cozinhava para um homem que comia calado e arrotava alto, como se tivesse orgulho disso. Ninguém mais me chamava pelo nome. Era só mulher dele. Nem moça, nem filha, nem Geralda. Só a mulher. E eu nem sabia mais o que esse título significava, porque o que eu era ali dentro era muito menos que isso. Era empregada sem salário, boneca sem palavra, sombra que se arrastava atrás dele, esperando a próxima ordem. Ele saía cedo e voltava quando queria. E quando voltava, queria o prato quente, a camisa passada, o chão brilhando e minha cara calada. Nunca gritou, nunca precisou. O olhar dele dizia tudo. E se você nunca viveu debaixo de um olhar assim, você não sabe o que é medo de verdade. Ele tinha aquele tipo de silêncio que pesa mais que bufetada. Um silêncio que mede a gente de cima a baixo, procurando erro até no respiro. Logo nas primeiras semanas, tentei escrever uma carta para minha mãe. Escondida, com um toco de lápis que achei numa gaveta e um papel amarelado que peguei do fundo do armário. Escrevi devagar, com medo da letra sair tremida demais e ela entender errado. Escrevi que estava tudo bem. Mentira. E que sentia saudade. Essa parte era verdade. Guardei a carta na barra do avental, esperando ele sair para eu correr até a venda e pedir para o filho do padeiro mandar entregar. Mas ele viu. Nem sei como. Talvez tenha farejado
igual bicho. Só sei que naquela noite, enquanto eu lavava os pratos, ele jogou a carta na minha frente, molhada, suja de sabão, com a cara dele mais fechada que porta de igreja em dia de cemitério. Aqui na casa de fofoqueira, disse. Se quiser mandar recado, fala comigo. Eu decido o que a sua mãe precisa saber. Engoli a saliva seca. Não chorei. Já tinha aprendido que lágrima não resolvia nada ali. A partir daquele dia, a porta da frente só abria para ele. E eu era prisioneira de luxo. Comida na mesa, cama no quarto, mas sem direito de sair nem pro portão, nem para ver o sol. E olha que o sol naquele tempo era a única coisa que ainda lembrava que existia um mundo lá fora. Eu passava os dias no compasso do relógio de parede. Lavava, cozinhava, dobrava, esfregava, fingia. Isso mesmo, fingia que estava feliz, que estava agradecida, que estava cumprindo meu papel. Porque se fingisse bem, a noite podia ser mais leve. E leve naquela casa significava sem dor. Mas um dia eu não consegui fingir. Foi uma noite qualquer, igual todas. Ele chegou tarde, meio torto, com um cheiro de pinga misturado com suor seco. Sentou na beira da cama e falou aquelas coisas que não se diz, mas se ouve. Aquelas palavras que fazem o corpo encolher por dentro. Eu disse que não. Simples assim. Pela primeira vez, disse não. Não levantei o tom, não chorei, só disse não. Porque o corpo era meu, Pelo menos isso ainda era, eu achava. Ele parou, me olhou com aquele mesmo silêncio de sempre, mas tinha outra coisa no olhar agora. Um tipo de raiva calma, daquelas que assusta mais que grito. Levantou da cama devagar, pegou a chave do armário, saiu do quarto. Achei que tinha aceitado, que ia dormir bravo, mas ia passar. Mas não passou. Voltou com a lamparina na mão, me mandou levantar. Não falou 2 vezes. Eu levantei. Me guiou até o quartinho do fundo da casa, aquele onde guardava as ferramentas, as cordas, as latas velhas de querosene. Abriu a porta. Disse, já que não quer me obedecer, fica aí para aprender. Empurrou com a mão no ombro. Não forte, mas empurrou. E trancou. Eu fiquei ali, no escuro, com o cheiro de ferrugem, pó, rato morto. Sem lamparina, sem água, sem chão. Horas, muitas. Não sei quantas. No começo bati na porta. Depois fiquei quieta. Depois só sentei no chão e abracei os joelhos. Não chorei, não gritei. Só entendi. Entendi que o não tinha preço. E o preço era solidão com gosto de ferro na boca. Quando ele abriu de manhã, eu já estava muda por dentro. Ele sorriu, como se tivesse dado lição em cachorro teimoso. Viu como aprende rápido? E eu vi, sim. Vi que dali para frente, cada não ia custar um pedaço de mim. Depois do dia em que ele me trancou no quartinho escuro, alguma coisa dentro de mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Um tipo de inteligência muda. Instinto de bicho preso. Eu passei a entender as regras da casa dele, ou melhor, do mundo dele, sem que ele precisasse falar. Bastava o jeito que ele batia o prato na mesa, a demora no banho, o barulho da bota no chão, a porta batendo com força. Tudo era código, tudo era alerta. Ser esposa naquele lugar era aprender a andar na ponta do silêncio. Eu tinha que adivinhar a hora certa de sorrir, de servir, de me esconder. O jeito certo de mexer a colher no feijão. O ponto exato de sal que ele tolerava. A quantidade de água no copo. O tipo de dobra no lençol. E quando errava... Não era bronca nem grito. Era pior. Era o silêncio dele. O tipo de silêncio que não bate, mas envergonha. Que não marca, mas aleija por dentro. E o corpo, coitado, virou território sem dono. Ele vinha quando queria, fazia o que queria e eu fingia que não estava ali. A cabeça flutuava para longe, para a infância, para a horta da minha mãe, para o cheiro do bolo de fubá nos domingos, qualquer coisa que não fosse aquele momento. Eu me via de fora, como quem olha uma boneca largada no tapete da sala, sem vida, sem voz. E é isso que a gente vira, meu bem,
quando aprende a viver para não apanhar. Uma sombra obediente, uma mulher, sem mulher nenhuma dentro. Um dia, meses depois do casamento, ele chegou com a notícia. Íamos visitar meus pais. Por um instante, meu peito esquentou. Eu tinha esperança boba de que talvez minha mãe olhasse nos meus olhos e visse tudo. Que meu pai me abraçasse forte e dissesse: "Pode voltar para casa, minha filha. Isso não tá certo." Tola. Fui tola. Chegamos de carroça, ele todo alinhado, eu com vestido azul claro que ele mandou costurar. O tecido me pinicava, mas eu não reclamei. Sorria o tempo todo. Sorria com os lábios secos, os olhos cansados, a alma trincada, porque era isso que se esperava de uma mulher bem casada. Minha mãe me recebeu com um abraço frouxo, olhou meu rosto e depois desviou. Ficou perguntando se eu estava comendo bem, se estava gostando da casa nova, se eu já sabia fazer pão direito. Eu respondia tudo com sim, mãe, igual aquelas crianças que aprendem a obedecer antes de aprender a sonhar. Meu pai, esse sim estava cheio de peito, falava do meu marido com orgulho, dizia que era homem de respeito, que agora sim a filha dele estava encaminhada. É outro nível, Rosa, dizia para minha mãe. Casou com um homem de negócio, comerciante respeitado. Melhor que isso só se fosse doutor. E eu sentada ali, no banco de madeira da cozinha onde eu cresci, escutando aquele desfile de palavras como se fosse sobre outra pessoa. Porque a Geralda de antes já não existia mais. Aquela menina da saia de chita, do cabelo trançado e da esperança nos olhos, essa ficou enterrada no dia do casamento. O que sobrou era outra, uma mulher forçada, uma alma velha num corpo novo. Durante o almoço, tentei falar com minha mãe a sós. Fui atrás dela no quintal enquanto ela mexia nas roupas do varal. "Mãe", chamei baixinho. Ela continuou mexendo no lençol, como se não tivesse ouvido. "Tá tudo bem com você, minha filha?" Ela disse antes que eu dissesse qualquer coisa, mas sem me olhar, olhando o pano, como se a resposta que ela queria ouvir não fosse a verdade. Tá sim. Então pronto." E foi só isso. Na volta, no balanço da carroça, com ele cochilando do meu lado, eu entendi. Não era para eu contar nada. Nunca fui. Minha mãe sabia. Não tudo, mas sabia. E escolheu o silêncio porque o medo, meu bem, o medo é um veneno que a gente aprende a tomar como se fosse chá. Algumas semanas depois, veio a notícia. Menstruação atrasada, enjoo, corpo estranho, o pano manchado de medo. Grávida. Grávida dele naquele mundo sem janelas. E eu olhei para o céu naquela manhã e pensei, e agora? Porque se antes eu já estava presa, agora eu estava algemada por dentro. Quando a menstruação atrasou, eu não me alarmei de cara. Achei que era cansaço, mudança de rotina, o corpo gritando por um descanso que nunca vinha. Só fui começar a desconfiar mesmo quando os enjoos vieram do nada. O cheiro da gordura me embrulhava o estômago, o café me dava ânsia e o corpo começou a dar sinais que nem eu queria escutar. Fui confirmando aos poucos. Primeiro o enjoo, depois o cansaço, depois a barriga que começou a inchar diferente, duro por dentro, como se tivesse um segredo crescendo ali, um segredo que eu não tinha escolhido. Tive certeza num domingo, quando acordei no escuro da madrugada, com o corpo gelado e o pensamento feito turbilhão. Me olhei no espelho, aquele espelho rachado da penteadeira que ele mandou pôr no quarto, e não reconheci o que via. A pele estava amarelada, o olho sem brilho, a boca seca e a barriga redonda, já anunciando o que eu não queria dizer em voz alta. Grávida. Não chorei, nem sorri. Nem pensei em contar para ninguém. Fiquei quieta, sentada na beirada da cama, esperando ele acordar e perceber sozinho. Não demorou. Ele reparou no meu enjoo antes mesmo de eu dizer. Achou graça. Disse que agora sim eu ia aprender a ser mulher de verdade. Homem gosta de deixar marca, né? Tem uns que fazem filho como quem finca bandeira. É minha agora, ele disse, como se eu fosse terra conquistada.
Depois disso, passei a ser mais vigiada do que nunca. Ele dizia que era para proteger o bebê, mas no fundo era para me trancar de vez. Nada de sair no portão, nada de ir até a venda comprar farinha, nem rezar na igreja da vila eu podia mais. Mulher prenha tem que repousar. Repousar, no dicionário dele, era ficar presa dentro de casa para ninguém olhar, ninguém perguntar, ninguém suspeitar do que ele fazia comigo. Os meses foram passando devagar, arrastando o corpo e a alma junto. E cada semana que a barriga crescia, eu encolhia por dentro. Porque aquela criança ali, eu não conseguia amar de cara. Não era culpa dela, Deus sabe. Mas era o jeito que ela chegou. Foi a forma como foi feita. Foi o medo que me cercava por todos os lados. Eu nunca tinha pensado em ser mãe. Nem tive tempo de pensar. Me ensinaram que mãe era sagrada, que filho era presente de Deus. Mas ninguém me preparou para ser mãe sem querer, mãe sem escolha, mãe que acordava no meio da madrugada com dor nas costas e tremedeira nas pernas e ainda assim tinha que sorrir quando ele perguntava: "Tá tudo certo aí dentro?" Ele não ajudava, só controlava. Tinha hora para tudo. Hora do café, hora do banho, hora do repouso. Se eu demorasse no banheiro, ele batia na porta. Se eu não comia direito, ele jogava o prato no chão. Uma vez, deixei a chaleira queimar. Fui levantar meio zonza, quase desmaiei. Ele olhou com aquela cara seca e disse: "Se tá fraca assim, o filho vai sair molenga também." Não era só o corpo que doía, era o olhar dele. Era o jeito como ele me olhava, como se eu fosse bicho prenhe, como se aquele bebê fosse um troféu, um símbolo da posse dele. Eu era a barriga, só isso. O resto era irrelevante. E o pior era o silêncio. Porque naquele tempo, mulher não falava disso. Não dizia que estava com medo, que não queria, que sentia raiva, culpa, confusão. Se dissesse, era ingrata, era amaldiçoada. Então eu calava. Aprendi a calar com uma maestria que dava nojo de mim mesma. O corpo foi abrindo espaço para o bebê, mas também para o ódio. Um ódio surdo. Não da criança, repito, mas da vida, da prisão que me construíram por fora e que eu aceitei por dentro. Eu vi a barriga crescer e não conseguia imaginar o rosto do filho. Não pensava em nome, em cor de roupa, em nada. Pensava só na dor que ia ser o parto. Só que esse eu sabia que ia doer. E doeu. O trabalho de parto começou numa madrugada, com uma fisgada seca que me rasgou por dentro. Dobrei no chão da cozinha, segurando o pano do avental. Chamei por ele, que veio devagar, resmungando, perguntando o que eu tinha feito errado dessa vez. "Tô com dor." Foi tudo que consegui dizer. Ele olhou minha barriga. Disse: "Deita ali que vai começar." Como se eu fosse galinha botando ovo. Não chamou ninguém, nem parteira, nem vizinha, nem minha mãe. "Mulher forte pare sozinha. Sempre foi assim," falou enquanto fechava a porta. A dor veio em ondas, longas, ardidas, umas que faziam o sangue subir na cabeça e os olhos quase sair da cara. Eu gritava com a boca fechada, com os dentes travados, porque até para parir eu sentia vergonha. Sangrei, sujei, quebrei o quadril por dentro. Senti o osso abrir e quando a criança saiu, não foi um milagre. Foi um alívio seco. Chorou, alto, saudável. Eu olhei e não senti amor, nem rejeição, nem nada. Era como se eu estivesse vendo a cria de outra mulher. Ele entrou depois, pegou a criança com mãos rudes e sorriu. Um sorriso que me deu enjoo. "É meu", disse. Aquele meu ecoou como sentença. Eu ainda estava deitada no chão com a saia arregaçada, as pernas abertas, o sangue escorrendo e ele já tinha decidido tudo. O nome, a criação, o futuro. Me levantou do chão como quem arrasta saco de arroz. Me jogou no colchão e disse: "Dorme. Amanhã começa a tua nova fase." Nova fase? Como se antes tivesse sido fácil. A criança dormia no berço improvisado no canto do quarto. E eu ali olhando para o teto com o peito vazio. Tinha parido, mas não era liberdade que nascia ali. Era mais um tipo de prisão. Mais funda, mais cruel. Porque agora, se eu fugisse, levava junto um inocente. E eu, meu bem, eu não sabia mais como correr. Se ainda está aqui comigo, meu bem, já deixa o like. Não porque é bonito de ouvir, mas porque é feio demais de contar. E essa parte aqui, essa parte pesa. Porque tem coisa que nem o tempo dá conta de apagar.
e vi um filho crescendo no meio do medo é uma delas. Ser mãe, para mim, não foi festa. Não teve enxoval bordado, nem visita com presente, nem beijo na testa na hora do banho. Foi guerra. Guerra travada em silêncio. No escuro da casa dele, com choro abafado e os 2 olhos sempre abertos. Um para olhar o filho, o outro para vigiar o homem. A criança nasceu forte, graças a Deus, mas não demorou muito para virar mais um alvo. Ele não batia, claro. Era esperto demais para isso. Mas o controle vinha em cada gesto, em cada ordem absurda. Não embala demais, não pega no colo o tempo todo, não deixa dormir na sua cama, não amamenta fora do horário. Tudo era regrado, tudo era vigiado. Até o colo que eu dava era medido. E eu tentava proteger. Do jeito que dava. Me enfiava no canto do quarto para dar o peito escondido. Quando o bebê chorava de madrugada, eu corria antes que ele ouvisse. Fazia nenar no escuro, no sussurro, cantando baixinho, com medo até da minha própria voz. Porque ele dizia que choro de criança é pirraça que a mãe alimenta. E se eu deixasse chorar demais, era descuido. Se acalentasse demais, era moleza. Uma vez, o bebê teve febre. Tava vermelho, quente, o corpo molezinho. Eu fiquei desesperada. Quis sair correndo para buscar ajuda, mas ele me barrou. Isso passa. Banho frio resolve. Não vou gastar com médico por causa de virose de criança. E eu fiquei no chão do quarto, com a criança no colo e o rosto molhado de suor e angústia. Molhei pano, fiz com pressa, rezei em pensamento, tudo ao mesmo tempo. E ele dormia no quarto ao lado como se nada fosse com ele, como se o filho fosse só meu quando estava doente e dele quando estava calado. Foi nesse tempo que apareceu Dona Ivonete, a vizinha do portão da frente. Mulher simples, meia-idade, cabelo amarrado com lenço e um olhar que não desviava. Percebia tudo. Era dessas que lê a alma da gente só de olhar no fundo dos olhos. Um dia, me viu no quintal. Eu estava com a criança no colo, tentando pegar um pouco de sol antes dele voltar. Ela me chamou no cercado. Tá tudo bem, Geralda? A voz dela veio mansa, mais firme. Como quem já sabia a resposta, só estava dando espaço para confirmar. Eu quis chorar. Juro que quis. Quis pular aquele cercado e contar tudo. Mas o medo... o medo é mais forte que qualquer vontade. Então menti. Tá sim, Dona Ivonete. Tudo certinho. Ela estreitou os olhos, coçou o queixo, depois soltou. Tá com cara de quem engole espinho com farinha. Se quiser conversar, tô sempre em casa. E me deu um bilhetinho dobrado, rápido, como quem passa veneno de barata escondido. Eu guardei no bolso do avental, tremendo. Só abri à noite, quando já estava tudo escuro. Dizia, se precisar de ajuda, me chama. Você não tá sozinha. Chorei. Chorei de soluçar, mas sem barulho. Tive que morder o pano do travesseiro para não acordar ele. Aquele bilhete foi a primeira fagulha de esperança que apareceu em anos. Só que esperança demais, meu bem, atrai raio. Porque ele descobriu. Não sei como. Talvez tenha revistado minha roupa, ou talvez alguém tenha falado demais. Só sei que no outro dia ele entrou na cozinha com um bilhete na mão, amassado, sujo de farinha. E isso aqui? Meus joelhos amoleceram. Minha boca secou. Nem tentei mentir. Foi só um bilhete de vizinha. Ela viu o bebê meio caidinho e ofereceu ajuda. Ele se aproximou devagar, não gritava, nunca gritava, mas o jeito que ele apertava os olhos, aquilo era mais ameaçador que tapa. Já falei que não quero gente se metendo na nossa vida. Isso aqui é minha casa, minha família, e quem manda aqui sou eu. Naquela noite ele ficou estranho, mais calado que o normal, mais devagar, como se estivesse maquinando alguma coisa. E eu dormi com o bebê grudado no peito, mas com o coração batendo fora de ritmo. De madrugada ele levantou da cama. Achei que fosse no banheiro, mas não voltou. Quando eu acordei, a porta do quarto estava trancada por fora. Fiquei presa. Eu e o bebê. 3 horas. Sem água, sem comida, sem saber o que estava acontecendo do lado de fora. Foi o castigo. Um castigo simbólico. Um aviso. Não se mete. Não fala com ninguém. Não esquece que a sua vida é aqui dentro. E sabe o pior? Eu entendi o recado. Entendi com cada segundo presa naquela escuridão abafada, com a criança no colo,
chorando de fome, e eu sem poder fazer nada. Nada. Quando ele abriu, agiu como se nada tivesse acontecido. Dormiu bem e eu só balancei a cabeça. Porque ali, meu bem, a gente aprende a sobreviver fingindo. Mas naquele dia, naquela madrugada trancada, eu percebi que ele não controlava só meu corpo, ele controlava minha alma. E o medo que eu tinha por mim, agora tinha virado o dobro, por causa do filho. Depois do bilhete da vizinha e daquela noite trancada com o bebê no colo, tudo piorou. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O ar dentro da casa parecia mais grosso. O som dos passos dele, mais pesado. A minha liberdade, que já era pouca, virou 0. Antes, ele ainda deixava eu ir até o quintal, pegar umas folhas de couve, sentiu só uns minutinhos no rosto. Depois daquele dia, nem isso. A porta da frente só abria para ele. A janela da cozinha ficou com a cortina fechada o tempo todo. Disse que era para proteger da poeira. Eu sabia que era para esconder a vergonha dele. A mulher rebelde. Eu era vigiada no olhar, no gesto, no tempo que demorava no banheiro, no jeito de embalar o bebê. Até o leite que saía do peito parecia ter patrão. Se pingava fora da hora, ele torcia a cara. E sabe o que é mais cruel? É que ele não batia, nunca. Nem na criança, nem em mim. Ele era daqueles que sabiam controlar com elegância, com palavras medidas, com gestos secos, com castigos que não deixam marca na pele, só por dentro. Era mestre na arte de apagar sem encostar. A casa virou uma gaiola sem grades. Eu não podia sair, não podia escrever, não podia ler, não podia falar com ninguém. Nem com a dona Ivonete. A gente morava uma casa da outra, mas parecia que tinha um oceano no meio. Ele disse com todas as letras: se eu te ver falando com vizinha, vai desejar não ter nascido. E o pior, eu acreditei. Foi aí que o pensamento apareceu. Primeiro tímido, depois mais insistente. Depois virou semente. Fugi. Fugi pra onde? Com que roupa? Com que dinheiro? Com o bebê no colo? Eu não sabia. Mas o pensamento, uma vez plantado, começa a crescer mesmo sem terra boa. Era o único pensamento que me fazia sentir viva. Fugi, saí, sumi. Passei a observar, a reparar nos hábitos dele, nos cantos que ele mexia, nos horários, nos lugares onde ele escondia as coisas, porque ele era desses que não confiava em banco, guardava tudo dentro da casa. Eu já sabia que tinha uma caixinha de madeira escura, tancada, que ele guardava na parte de cima do armário do quarto. Dizia que ali estava o que importava. Documentos, papéis, dinheiro. Eu via ele mexer ali toda vez que ia comprar algo importante. Então comecei a vigiar aquela caixa. Não por ganância, por sobrevivência. Passei a contar os passos dele, a decorar os horários de saída, a medir o tempo do cochilo depois do almoço. Toda mulher controlada aprende a vigiar sem parecer, a observar com o olho que finge estar distraído. E eu estava ficando boa nisso. Um dia, enquanto ele tomava banho, vi a chave em cima da cômoda. Meu coração deu um pulo que quase rasgou o peito. A criança dormia no berço. O chuveiro cantava no fundo. A chave ali, me chamando, como um teste. Peguei, mãos trêmulas, suor escorrendo pelas costas, olhos vidrados na porta do banheiro, prontos para correr se o barulho parasse. Abri a caixa, papelada embolada, cédulas enroladas em elástico, documentos e um envelope, branco, sem nome, só com uma dobra bem feita. Abri. Ali dentro tinha dinheiro, bastante. Mais do que eu já tinha visto junto na vida. E no fundo do envelope, dobrado, estava o meu nome. Maria Geralda de Assis. Num papel amarelecido, com carimbo, com letra de gente importante. Era meu documento de casamento. Minha prisão com firma reconhecida. Fiquei olhando aquele papel como se fosse um espelho. Um espelho que mostrava tudo que eu tinha deixado de ser desde o dia que assinei aquilo. E naquele instante, meu bem, uma coisa mudou.
Não foi coragem ainda, mas foi revolta. Devolvi tudo com o mesmo cuidado. Fechei a caixa. Coloquei a chave no lugar. Voltei para o meu canto. Peguei o bebê no colo e sentei com ele no colo como se fosse escudo. Mas pela primeira vez, eu soube. Ele não era invencível. Ele dormia. Ele confiava. Ele errava. E ali eu entendi. Toda prisão tem uma brecha, mesmo que pequena. Naquela noite, o bebê acordou chorando de novo, febril, dente nascendo. Aquela dor muda de criança que não sabe dizer o que sente. Eu andava com ele no colo, de um lado para o outro, sussurrando no ouvido, cantando música de quando minha mãe me embalava no colo, e reparei no olhar dele do outro lado da porta, silencioso, observando. Na manhã seguinte ele disse: "Vi que tá dando conta, mas cuidado, mulher que embala demais esquece do chão que pisa." E foi aí que eu soube. Ele sabia que eu tinha mexido. Não precisava dizer. O olhar dele era um aviso. E o meu, pela primeira vez, respondeu. Eu tava com medo. Claro que tava. Depois que eu mexi na caixa, fiquei semanas com o coração na boca. Cada passo dele na sala fazia meu estômago virar. Eu sabia que ele tinha notado, mas ele não falou nada. E isso era pior, porque quando ele ficava calado demais era porque estava preparando alguma coisa. Eu continuei vigiando. Mais do que antes, só que agora com um olho no bebê e outro nos cantos da casa. Comecei a esconder migalhas de pão, a guardar moedas que encontrava no fundo do armário. Dobrei um paninho pequeno, guardei num canto da gaveta junto com um pente. Pequenas coisas, como quem vai costurando coragem dentro do próprio avental. Foi nesse tempo que tentei a primeira fuga. Tava tudo silencioso. Ele tinha saído cedo para buscar umas mercadorias, disse que só voltava à noite. Eu sabia que o horário era apertado, mas não consegui segurar a vontade. Peguei o bebê, enfiei num pano amarrado no peito, deixei a porta encostada e fui andando pelo mato, por trás das casas, sem fazer barulho. Não cheguei nem na encruzilhada. Ele apareceu com a carroça no meio da estrada, feito sombra viva. Parou do meu lado. Não gritou, não desceu, só olhou. "Tá indo aonde, Maria Geralda?" A criança dormia no pano e meu coração batia tão forte que parecia que ia acordar o mundo inteiro. Tentei inventar. Disse que ia visitar a dona Ivonete, que o bebê estava com febre. Ele fez que acreditou. Me mandou subir na carroça. Eu subi, calada. O castigo não foi tapa, nem empurrão. Foi o tipo de violência que ninguém vê, mas a gente carrega para sempre. Quando voltamos, ele trancou a porta, pegou minha trouxa escondida, rasgou o pano na minha frente, jogou o pão no chão, pisou com a bota, pegou o pente e quebrou no joelho. Depois sentou na cadeira e disse: "Você não é esperta, é só burra com sorte, e mulher burra precisa de rédea curta." Não falou mais nada, não trancou o quarto, não me bateu, mas naquela noite me obrigou a dormir no chão, sem colchão, sem coberta, com o filho no colo. Disse que cama era para mulher direita, e eu dormi ali, no chão gelado, com o filho agarrado em mim e a alma endurecendo devagar. Não chorei, não pedi desculpa, não fiz promessa. Foi a última vez que tentei fugir sem pensar, porque aprendi ali que a pressa era inimiga da liberdade. A partir desse dia, decidi fingir. Fingir que cedi, que me dobrei, que aceitei. Passei a sorrir nas horas certas, a sentar mais perto dele, a servir o prato com mais calma, a perguntar se queria mais café. Tudo com a cara baixa, mas os olhos abertos. Fazia carinho no ego dele com a mão e preparava o plano com a outra. E ele acreditou, como todos os homens que acham que mulher calada é mulher domada. Com o tempo, ele relaxou, parou de esconder a chave, voltou a deixar a caixa em cima do armário, me deixou ir no quintal de novo. Até na venda uma vez mandou eu ir buscar farinha. Achei que fosse armadilha, mas não era. Ele realmente acreditava que tinha vencido. E foi aí que comecei o verdadeiro plano. Comecei a esconder coisas dentro do forro da barra da saia. Dinheiro dobrado, um alfinete, uma fita de cabelo. Aprendi a costurar com ponto frouxo, fácil de abrir. Fiz uma pequena trouxinha para o bebê com o mínimo. Um par de meias, um pedaço de sabão, um paninho limpo. Eu era duas mulheres, a esposa obediente e a fugitiva em construção. E ele nem desconfiava. Até que num sábado qualquer,
ele chegou com a novidade. Semana que vem vamos até São Felipe. Preciso resolver umas coisas na venda de lá. Você e o menino vão junto. Não quero deixar vocês sozinhos. Na hora sorri. Concordei. Fiz aquela cara de mulher que agradece tudo. Mas por dentro minha alma vibrou. Cidade, movimento, gente, um lugar com esquina, com saída, com oportunidade. A viagem para São Felipe começou cedo. O dia ainda estava se espreguiçando quando ele mandou eu arrumar tudo. Disse para levar só o essencial, o bebê, o pano de carregar e um par de roupas. Ele ia resolver assuntos importantes com um conhecido da venda de lá e queria que a gente fosse junto, para fazer bonito. Era isso. Mulher e filho virando troféu de vitrine. Mas o que ele não sabia é que eu já estava pronta fazia semanas. Na barra da minha saia, costurada com um ponto frouxo, estava o dinheiro que eu escondi aos poucos. As moedinhas que catei da venda, o troco de pão que ele nunca conferia e até uma nota dobrada que achei num casaco velho. Tudo ali, escondido onde ele nunca olharia, no pedaço da roupa que ele achava que não valia nada. Levei também um sabonetinho, um paninho para o bebê, um alfinete enferrujado, não para usar, mas para lembrar que eu ainda tinha alguma coisa pontuda dentro de mim. A estrada era longa e fomos de carroça. Ele falava pouco, só dava ordens. Segura direito esse menino. Fica quieta. Não olha muito para as pessoas. Como se eu fosse bicho solto, prestes a morder alguém. Chegando na cidade, o coração disparou. São Felipe não era grande, mas comparado ao vilarejo onde a gente vivia, parecia a capital. Gente passando, barraca vendendo fruta, carroça indo e vindo, barulho de sino, cheiro de pão assando em algum lugar. Aquilo tudo me deu um gosto de vida na boca que fazia anos que eu não sentia. A primeira hora foi de fingimento. Caminhei com ele pela rua principal, com o bebê amarrado no pano, cabeça baixa, obediente. Ele foi falar com o tal homem da venda e me deixou sentada num banco de praça, avisando: fica aí, nada de gracinha, eu volto logo. Era a minha chance. Mas o bebê estava quente, muito. Notei isso ainda na carroça. O corpo dele, molezinho, o olhar meio perdido. Agora, no banco da praça, ele chorava baixo, cansado, com os olhinhos vidrados. Febre, justo agora. Meu coração rasgou por dentro. Fugi da prisão, mas carregava no colo alguém em perigo. Não dava para sair correndo e deixar meu filho morrendo nos braços. Mas foi aí que o universo abriu uma fresta. Ele voltou. Me viu tentando acalmar o bebê. Tocou a testa do menino. Fez cara feia. Esse moleque tá queimando. O que você fez? Ele acordou assim. Tô tentando ajudar. Menti com a voz fraca. Ele ficou nervoso. Mandou eu pegar as coisas que a gente ia procurar ajuda. Foi nesse trajeto, no meio da correria, que tudo mudou. Entramos numa travessa apertada, procurando a tal venda onde diziam que morava um homem que entendia de febre. A rua era cheia, barulhenta, e ele andava rápido, me puxando pelo braço, o bebê escorregando no pano. Foi quando ele virou a esquina, e eu virei para o outro lado. Não pensei, só fui. Apertei o pano do bebê contra o peito, mergulhei no meio da feira, entre barracas, cheiros, vozes, pernas. Escutei ele gritar meu nome atrás, mas o barulho da cidade abafava tudo. Corri com o filho queimando nos meus braços, com a barra da saia raspando no chão, o suor descendo pela nuca, o coração batendo como um martelo. Entrei num beco, um beco qualquer, escuro, úmido, com cheiro de mofo. Me agachei entre dois barris, escondida como o bicho acuado. O bebê ainda chorava baixinho, mas estava ali, vivo, no meu colo. E eu estava livre, pela primeira vez, livre, mesmo que fosse só por segundos. O tempo ali foi um borrão. Não sei quanto tempo fiquei, mas em algum momento escutei uma voz. Ei, tá tudo bem com você? Levantei o rosto devagar. Uma mulher. Rosto simples, cabelo preso com um lenço florido. Tinha uma sacola de feira na mão e um olhar que eu já conhecia. O olhar de quem já sofreu. Eu tentei falar, mas a garganta fechou. Ele tá com febre?
Fugir. Ela olhou para os lados, agachou perto de mim, tocou a testa do bebê. Tá quente mesmo. Vem comigo. Mas, vem. Agora, antes que ele volte aqui. E eu fui. Fui com o bebê nos braços, fui com o corpo tremendo, fui com o resto da força que me sobrou. Porque às vezes, meu bem, tudo que a gente precisa é de uma mulher que estenda a mão. E naquele dia, eu encontrei uma. A mulher que me achou no beco se chamava Zefa. Era viúva, lavava roupa para o povo da cidade, tinha 2 filhas crescidas que já tinham se casado e ido embora, morava num puxadinho atrás da igreja, uma casa de 3 cômodos. Cozinha, quarto e o que ela chamava de varandinha do respiro, onde ela punha as bacias, as roupas, o tanque e, quando dava, sentava para tomar um café morno com bolacha velha. Ela me levou para lá, como quem carrega uma galinha ferida de volta para o ninho. Não perguntou muita coisa, mas me olhou nos olhos. E foi ali que eu soube que ela já tinha sido eu, de outro jeito, com outra história. Mas o fundo da dor era o mesmo. A gente se reconhece. No primeiro dia, eu não falei quase nada. Só sentei no canto do colchão, com o bebê no colo, ainda quente de febre, e chorei. Sem fazer escândalo, só chorei com a cabeça baixada, deixando a lágrima cair sem vergonha, porque ali, naquele chão de cimento, pela primeira vez, ninguém ia usar meu choro contra mim. Zefa cuidou do menino, fez chá, pôs pano na testa, contou história baixinho, mexeu o caldo de feijão com a outra mão. Era uma dessas mulheres que faz tudo ao mesmo tempo, mas nunca parece cansada. Ou se tá, finge que não tá, como toda mulher pobre que teve que aprender a ser 1000 para dar conta de uma vida só. No segundo dia, ela me trouxe um vestido velho dela. Disse: "Toma, esse pano aí que você tá usando tem mais medo que tecido. Põe isso, deixa ele no fogo, que eu queimo." E eu vesti. E foi como se tivesse trocando de pele. Não era só o tecido, era o símbolo. Era eu dizendo sem voz: esse pedaço de pano agora sou eu. Passei dias com medo de sair na rua, de abrir a janela, de escutar passos. Toda vez que o portãozinho da frente batia, meu peito disparava. E se fosse ele? E se tivesse me achado? E se estivesse esperando só a hora certa? Mas o tempo foi passando e ele não veio. Zefa me ensinou a lavar roupa na beira do rio. Me levava junto com ela de madrugada, quando o sol nem tinha nascido. Disse que quanto menos gente visse, melhor. Ela me apresentou como prima de longe, que veio ajudar uns dias. Ninguém perguntou mais nada. E ali, entre as bacias de sabão, as pedras do rio e os panos pesados de barro, eu fui voltando a sentir que existia. Me calei por dentro, mas meu corpo voltou a trabalhar. Meus braços criaram força, minhas mãos endureceram. E dentro de mim, no cantinho que ele nunca conseguiu apagar, uma vontade nova começou a crescer. Vontade de ficar, de criar raiz em outro solo, de recomeçar do zero mesmo que carregando escombro. Zefa me deu um canto no quarto. O bebê dormia numa cesta com um lençol velho. À noite, eu ficava olhando ele respirar. E pela primeira vez, comecei a sentir um afeto diferente. Não mais culpa, nem medo, mas um amor que vinha devagar, tímido, feito bicho arisco. Amor de verdade, daquele que cresce no susto, mas fica. Eu comecei a cantar para ele, baixinho, canções que minha mãe cantava, que eu pensei que tinha esquecido. Reaprendi a mexer o corpo com cuidado, a segurar ele no colo como quem segura um futuro inteiro nas mãos. E então, quando eu já estava começando a acreditar que podia dar certo, veio o baque. Foi numa quarta-feira, fim de tarde. Eu estava voltando do rio com as roupas molhadas numa bacia, o bebê amarrado nas costas. Entrei no quintal e Zefa me esperava no batente da porta. O rosto dela estava diferente. O jeito de cruzar os braços, o olho meio perdido. "Você vai ter que escutar isso sentada", ela disse. Eu sentei. O bebê ainda dormia. Ele veio aqui, hoje de manhã, com 2 homens.
Disse que estava procurando a esposa e o filho. Disse teu nome. Descreviu tua cara. Mostrou um papel. Eu não falei nada. O corpo travou. Disse que você fugiu, que sequestrou a criança, que tá doente da cabeça, que precisa voltar para o seu lugar. Minha garganta fechou. O mundo girou. O chão, aquele mesmo chão que me acolheu dias atrás, agora parecia me empurrar para fora. Mas eu não falei nada, ela disse. Fingi que não sabia. Menti bem. Mas ele vai voltar. E vai voltar com mais gente. E ali, naquele momento, eu soube. Eu não podia ficar. Eu devia ter fugido de novo. Ter juntado minhas coisinhas na calada da noite, prendido o bebê nas costas e virado poeira na estrada. Mas dessa vez, não fugi. Fiquei, porque o medo ainda morava em mim. Mas ele já não mandava. Zefa passou a noite andando pela casa. Acendia a vela, rezava, espiava pela janela. Dizia que conhecia gente, que ia tentar ajudar, que talvez dava para arrumar um jeito de mandar a gente embora escondido. Mas eu fiquei sentada, no chão, o bebê no colo, já com os olhos arregalados, sentindo que alguma coisa ruim rondava. No dia seguinte, ele apareceu. Ele, com 2 homens e um papel na mão. Bateu no portão com a ponta do dedo, como quem já sabe que vai entrar. Zefa abriu. Boa tarde. Vim buscar o que é meu, ele disse sorrindo. O jeito dele falar, meu, ainda me dava ânsia. Eu saí da cozinha, com o menino no colo. Tremia por dentro, mas por fora eu estava dura. Olhei ele nos olhos. Era a primeira vez que fazia isso desde que fugi. Vai embora, eu disse. A voz saiu baixa, mas firme. Ele riu. Tô com papel aqui, ó. Prova que ela é minha mulher, que esse menino é meu filho. Sequestraram os 2. Mostrou o papel. Era o tal documento velho do casamento com meu nome, a data, o carimbo. Prova nenhuma do que eu vivi. Só tinta num papel que me prendia por obrigação. Zefa tentou intervir. Ela não é objeto não, moço. Isso aí não é título de posse não. Mas ele já tinha chamado a polícia. Vieram 2 guardas. Perguntaram nomes. Pediram explicações. Eu contei. Falei do casamento forçado, das ameaças, da fuga, da criança doente, de tudo. Mas não tinha nada escrito. Nenhum registro, nenhum roxo, nenhuma testemunha. Só eu. Uma mulher suja, sem documento, com um bebê no colo e a alma em carne viva. Ele, por outro lado, tinha o papel, a fala treinada, a cara de bom moço. Ela é doida, moço. Já tentou fugir outras vezes. Tô só querendo levar minha família de volta. Os guardas se entreolharam. Um deles me puxou para o canto. Dona, a senhora tem como provar que foi forçada? Algum parente que confirme? Documento da criança? Não tenho, mas é verdade. Ele me prendeu, me obrigou a tudo. Se eu voltar com ele, eu morro. E esse menino aqui, ele cresce igual. O guarda suspirou. Sem documento, não posso fazer nada. Vai acabar virando briga de casal. Briga de casal. Foi isso que eles disseram. Briga de casal. Como se fosse só um desentendimento, uma discussão boba de gente casada. Como se o inferno que eu vivi coubesse numa palavra de 3 sílabas. Zefa então entrou no meio. Se não vão fazer nada, então deixa que a gente resolve. E me puxou para dentro, trancou a porta e disse: ele vai voltar. E quando voltar, vai vir com mais papel, mais farda, mais mentira. A gente precisa agir. E foi ali, naquela sala apertada, com o cheiro de feijão queimando no fundo, que Zefa traçou o plano. Você vai sumir por uns dias. Tem uma prima numa cidade a 10 léguas daqui. Lá ninguém te conhece. Você vai com ela. Eu fico aqui. Digo que se foi embora, que me deixou um menino. Ele vai querer levar a criança, vai fazer escândalo. Mas se não tiver você, ele não tem em quem descontar. Vai acabar desistindo. Eu ouvi tudo em silêncio. A criança ainda no meu colo. O rosto dele suado, quente. E pela primeira vez, me deu raiva. Não do homem, mas de mim. Raiva de ter deixado ele tomar tanto da minha vida. Raiva de ter aceitado calada por medo.
de ter acreditado que a fuga era a única saída, que eu era fraca demais para bater de frente. Fugir de novo? Me esconder outra vez? Começar mais uma vida em ruínas, olhando para trás a cada esquina? Não, dessa vez não. Olhei para Zefa, para o bebê, pro chão da sala. Eu não vou fugir. Ela regalou os olhos. Como assim? Eu não corro mais. Agora ele que vai ter que correr de mim. Zefa respirou fundo e entendeu. Então tá, se é para ficar, a gente vai guerrear. E foi aí. Foi aí que eu deixei de ser só sobrevivente e virei mulher que luta. Depois que eu disse para Zefa que não ia mais fugir, ela não discutiu. Só respirou fundo, passou a mão em a testa suada e disse: então a gente vai precisar de reforço. E foi buscar. Voltou 2 dias depois com uma mulher que parecia ter saído de outro mundo. Doutora Heloísa, advogada. Saiu da capital para ajudar em casos de mulher encurralada. Não cobrava nada. Era seca, direta, com cabelo curto e um olhar que já sabia tudo antes de a gente contar. Me ouviu calada. Deixou eu falar tudo, com pausa, com gaguejo, com os olhos marejando. Tomou nota, perguntou nomes, datas, gestos, pediu os panos com costura escondida, os poucos papéis que Zefa tinha, as histórias da vizinhança, até o bilhete velho da dona Ivonete, que eu ainda tinha dobrado num canto do forro. A senhora está pronta para mexer nesse vespeiro? Ela perguntou no final. E eu disse, ele já me picou inteira. Agora quem vai enfiar o dedo sou eu. E foi assim que começou o processo. Chamaram testemunha, gente que lembrava de quando ele me levou para casar. Vizinhos que nunca falaram nada, mas que agora abriam a boca porque alguém tinha perguntado com papel na mão. A parteira que lembrou que eu pari sozinha. Um velho da venda que disse que me viu roxa um dia, mas achou que era queda. Cada palavra colada no processo era como se eu arrancasse um tijolo da parede da prisão. Ele tentou rebater. Mandou recado, mandou gente, espalhou mentira, disse que eu era louca, ingrata, que fugi com o filho e queria manchar o nome dele. Mas não adiantou. A doutora era firme. Levou o caso até o fórum da cidade. Me fez assinar papel com a mão tremendo, me botou sentada no banco da frente na audiência, com o bebê no colo e a voz embargada. Olha pra frente, Maria Geralda, ela disse, e fala com a tua verdade, não com o medo. E eu falei. Falei o que deu, o que consegui. O que não consegui virou lágrima. E ainda assim, o juiz escutou. Primeira vitória, a guarda da criança. Ele não podia mais chegar perto, não podia tirar, nem visitar, nem mandar bilhete, nada. Pela primeira vez, o menino estava protegido. E eu também. Depois disso, ele sumiu, feito o rato que vê a luz acender. Disseram que foi para longe, que arrumou mulher nova, que anda vendendo coisa em outra cidade. Nunca soube direito, nunca quis saber. Mas o que ele deixou, isso ficou. Ficou o medo dos passos na calçada, ficou o susto quando alguém bate a porta, ficou o silêncio do quarto onde eu dormia no chão, ficou a voz dele dizendo, você é minha, mas ficou também outra coisa. Ficou o gosto da palavra não. Ficou a força do chega. Ficou a lembrança do dia em que eu olhei ele no olho e não desviei. Do dia em que parei de fugir. A reconstrução foi lenta. Aprendi a viver de novo, como quem aprende a andar com perna quebrada. Cada passo doía, mas doía com direção. Voltei a trabalhar. O menino cresceu forte, saudável, com olho esperto e sorriso teimoso. Um dia me perguntou, mãe, cadê meu pai? E eu respondi, o que te fez nascer foi homem, mas quem te criou fui eu. O resto é silêncio. Hoje ele já é grande e eu sou velha. Mas não sou mais cativa. Sou dona da minha palavra, do meu tempo, do meu nome. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que liberdade não é correr sem rumo. Liberdade é parar de pedir desculpa por existir. E toda vez que fecho os olhos, ainda vejo aquela menina no vestido pesado, com o coração batendo fora do peito, sem saber o que vinha depois do altar. Ela ainda vive aqui dentro. Já se passaram mais de 50 anos desde aquele dia na sala da dona Zefa, com a polícia batendo na porta, e eu dizendo para mim mesma, não fujo mais.
Meio século entre o grito preso e o silêncio que virou força. E se hoje eu sento nessa cadeira de balanço, com os pés enfaixados de reumatismo e a mão trêmula segurando uma xícara de café, é porque cada linha do meu rosto carrega a história que você ouviu até agora. Moro numa casinha simples, em Campo Belo, Minas Gerais. Um lugar onde ninguém me chama de aquela mulher que fugiu, mas sim de Dona Geralda, com respeito e café passado na hora. A casa é minha. Comprei com o dinheiro das costuras, das marmitas que vendi, dos panos que bordei com ponto firme. Cada azulejo foi pago com trabalho e com a liberdade que lutei para merecer. Meu filho, João, virou um homem de caráter. Criado no colo da Dona Zefa, no meu, e depois na escolinha da cidade, onde eu mesma limpava o chão para pagar a mensalidade. Nunca teve luxo, mas teve verdade. Nunca teve tudo, mas teve amor. Amor que eu mesma aprendi a sentir aos pedaços, com medo no começo, com força depois. Quando ele ficou moço, eu contei tudo, com calma, sem florear. Falei do homem que me tomou, do casamento forçado, do medo que comi como arroz, da primeira tentativa de fuga e da última. Falei da noite trancada, da caixa com documentos, do pano com moedas na barra da saia. Falei porque ele tinha o direito de saber de onde veio, mas também porque eu não ia morrer com essa história entalada. Ele chorou, me abraçou e disse: "A senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço." E naquele dia eu soube. Eu venci. A relação com ele é limpa, como água de mina, sem segredo, sem vergonha, sem dívida. E quando ele teve a filha dele, minha neta Clarinha, foi como se Deus me dissesse: "Tá vendo? Quebrou o ciclo." Ele cria a menina com tanto cuidado, tanto carinho, que às vezes eu me pego olhando escondido, com os olhos molhados. Porque o que eu não tive, ela tem. E isso basta para curar pedaços do que ainda lateja. A justiça demorou, mas veio. Com a ajuda da advogada, consegui anular o casamento no papel. Demorou uns anos, mas limpei meu nome. Tirei novos documentos. Passei a assinar com orgulho. Não mais a mulher de fulano, mas Maria Geralda de Assis, cidadã, mãe, costureira, viva. O homem desapareceu do mapa. Soube anos depois que se meteu com outras mulheres. Tentou repetir o que fez comigo. Mas o mundo já não era mais o mesmo. Uma delas denunciou. Pegou cadeia. Saiu. Sumiu. Talvez tenha morrido, não sei. E também não quero saber. Não perdoei, mas não carrego mais. Perdão, meu bem, não é esquecer. É soltar a corda do pescoço que a gente mesma segura. É dizer: você não manda mais aqui. E seguir. Reconstruí meu nome com linha e agulha. Passei anos costurando roupa para fora. Vestia noiva, vestia batizado, vestia até defunto. Cada ponto era um passo longe do passado. Cada bordado era uma flor plantada no meio da dor. Tive amigos, poucos, mas verdadeiros. Tive uma amiga especial, a Dona Zefa, que morreu nos meus braços, de velho mesmo, sem dívida com ninguém. Tive um companheiro já depois dos 60, o seu Abílio, um homem doce que nunca perguntou demais. Só me respeitou com silêncio e chá de erva cidreira. Viveu comigo 7 anos. Depois partiu e eu fiquei em paz. Hoje, escrevo cartas para mulheres que passam pelo que eu passei. Mando bilhete para a delegacia da cidade, ajudando uma ou outra a sair do buraco. Tem gente que me chama de a velha do conselho. E eu deixo. Porque se meu passado serve para salvar uma que seja, então tudo valeu. A dor, essa não some. A levar ela para caminhar no quintal. A sentar com ela na varanda e dizer: você não vai embora, eu sei, mas agora é minha hóspede, não minha dona. E se você que me ouviu até aqui passou ou passa por qualquer sombra parecida, guarde esse conselho de uma velha costurada por dentro. Você não precisa esperar o fundo do poço para pedir ajuda. Você não nasceu para obedecer com medo e nem para amar se doendo. Não aceite o silêncio como prisão. Não ache que ser forte é aguentar tudo calada.
Ser forte é sair, com medo mesmo, com pouco mesmo, com um filho no colo e lágrima no rosto, mas sair. E se ninguém te disser que acredita em você, deixa eu te dizer agora, eu acredito. Porque se eu, Maria Geralda de Assis, fui enterrada viva e consegui renascer costurando retalho, então você, minha filha, você pode tudo. E quando a dúvida te invadir, olha no espelho e lembra, toda mulher que respira ainda tem chance de gritar. E quem grita, começa a viver. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.